impressionada. O escândalo do Laos. Laos é um país sem litoral, liderado por um governo comunista secreto. Embora raramente compartilhe informações com o mundo exterior, o escândalo hidrelétrico de 2017 conseguiu realmente estourar. Eu sei o que você está pensando, como algo tão catastrófico aconteceu tão rápido. Bem, na tentativa de tirar o país da pobreza, o Laos se apressou em construir barragens hidrelétricas ao longo de seus muitos rios e afluentes, que provavelmente medem cerca de 5.000 quilômetros de extensão, ou até mais. A energia que as hidrovias produzem vai ser suficiente para terceirizar 15.500 megawatts para os vizinhos Tailândia, Vietnã e Camboja até 2030. Isso é suficiente para colocá-la no mapa como a muito lucrativa bateria do Sudeste Asiático. Isso significa que o país construiu 51 hidrelétricas em um período de 10 anos, com mais 46 em construção. Mas essa pressa em se tornar uma bateria levou a alguns sérios vazamentos nas medidas de segurança e nos padrões. Isso ficou muito claro em 11 de setembro de 2017. Após um período de fortes chuvas, a barragem Nam Ao, em construção do distrito de Phak Sai, na província de Chien Kouang, desabou sem qualquer aviso. Quase 509.703 metros cúbicos de água suja caíram rio abaixo. E você pode ver o quão terrível foi nessa filmagem chocante. Aconteceu tão de repente que muitos tiveram a sorte de escapar com vida. Apenas observe como esses dois motoristas de caminhão chegam segundos depois de serem arrastados para a cascata. Trabalhos de construção de má qualidade e padrões de segurança frouxos foram os culpados pelo colapso. Milagrosamente, nenhuma vida foi perdida no evento catastrófico, mas isso foi apenas o começo dos problemas hidrelétricos do Laos. Em 2018, uma segunda barragem hidrelétrica que estava em construção desabou. Mas como você pode ver, o dano do rompimento da barragem de Shepian She Nam Noi foi muito pior, 1000 vezes pior para ser exato. Quase 510 milhões de metros cúbicos de água inundaram 6 vilarejos próximos, deslocando quase todos que moravam lá e afetando mais de 16 mil pessoas. A razão para o fracasso não foi simplesmente um caso de chuvas torrenciais sobre as paredes da barragem, e sim um grave descuido de engenharia, que envolveu o uso de solo em vez de concreto em sua construção. Você ouviu certo, solo. De onde esses engenheiros conseguiram sua licença? Em uma caixa de cereal? Parece que cortar arestas realmente reduziu a vida útil da bateria do Laos. O rompimento da barragem do Laos pode ser um escândalo total, mas você sabe o que é mais escandaloso? O fato de você ainda não ter se inscrito no meu canal. É só apertar esse botão e você vai ser inundado com as histórias e fatos mais incríveis de todo mundo. Agora vamos mergulhar de volta em falhas de barragens mais massivas. Turbulência no Texas. Em 14 de maio de 2019, imagens de CCTV do lago Dunlap, perto de San Antonio, Texas, capturaram os 3 vertedouros da barragem parecendo completamente intactos. Mas observe atentamente enquanto os segundos passam. O portão de derramamento do meio de repente começou a dobrar e quebrar. Às 8 horas e 6 minutos, 311 metros cúbicos de água estavam explodindo no rio Guadalupe a cada segundo. Isso é quase o suficiente para encher uma piscina olímpica até a borda a cada 8 segundos. Naquela noite, o nível da água do lago Dunlap havia caído quase 3 metros, expondo as raízes das árvores e deixando muitos barcos encalhados no fundo recém-seco. Mas o que causou essa violação bizarramente inesperada? Infelizmente, nenhuma explicação foi oferecida ao público até o momento. As comportas de derramamento, que são as estruturas mecânicas que você vê aqui, são projetadas para regular o fluxo de água do lago. Mas considerando que a barragem tem cerca de 91 anos, é possível que as águas do tempo os tenham desgastado. Certamente levanta preocupações sobre as outras 1.263 barragens de alto risco no Texas, de acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Civis, muitas das quais com mais de 50 anos. Embora essas barragens de alto risco devam ter planos de ação de emergência em caso de falha, impressionantes 20% não têm nenhum plano de qualquer tipo, diz a SCE. Vamos torcer para que os texanos saibam nadar. Rompimentos brasileiros. Quando se trata de falhas de barragens, nós não temos um bom histórico. As operações de mineração em todo o país utilizam cerca de 790 barragens de rejeitos como essa, para armazenar os subprodutos tóxicos dos processos de mineração. Essas barragens são baratas de construir, pois são feitas na maior parte de barragens de terra e rocha, mas parecem que você só recebe o que paga quando se trata dessas mega estruturas monstruosas. Em novembro de 2015, a barragem de Fundão, próxima à cidade de Mariana, começou a vazar.
E como você pode imaginar, isso não foi uma boa notícia. Significa que o núcleo da represa ficou alagado e instável. Menos de uma hora depois, a barragem se rompeu da maneira mais aterrorizante possível. Apenas observe como ele se abre. Uma onda semelhante a um tsunami composta de mais de 42 milhões de metros cúbicos de lodo tóxico foi liberada. A cidade vizinha de Bento Rodrigues foi varrida do mapa. Cerca de 600 pessoas perderam suas casas e 19 perderam suas vidas. Todo o incidente foi atribuído a um grande descuido da Vale e da BHP, as empresas que administram o projeto. Foram multados em colossais 5 bilhões de dólares por sua negligência, mas nenhuma quantia de dinheiro pode negar o fato de que esse foi o pior desastre ambiental da história do Brasil. Mas fica pior. Quase 4 anos depois, em 2019, o rompimento da barragem 1, na mina de minério de ferro Córrego do Feijão, dominou as manchetes em todo o mundo. E você pode ver o porquê. Cada segundo dessa filmagem é mais agonizante de assistir do que o último, pois o deslizamento de terra destrói tudo em seu caminho. Aproximadamente 11,7 milhões de metros cúbicos de lama inundaram o vale, destruindo aldeias inteiras e enterrando algumas áreas em até 15 metros de lama. Acabou revestindo uma área do mesmo tamanho de 300 campos de futebol. Pode não parecer muito em contraste com os 42 milhões de metros cúbicos que Fundão divulgou, mas é só observar essas imagens de satélite, que mostram o chocante antes e depois dos efeitos da catástrofe. Nas 2 semanas seguintes ao desastre, a lama contaminou 120 quilômetros do rio Paraopeba, afetando mais 10 cidades. Tragicamente, essa falha também custou a vida de 270 pessoas, muitas das quais eram trabalhadores que almoçavam no refeitório da instalação, à sombra da barragem. Alguns moradores próximos também foram varridos e enterrados em lama espessa. E essa nem é a pior parte. Era a da Vale. Sim, a empresa responsável pela barragem de Fundão. De acordo com as descobertas de um relatório interno, eles sabiam que a barragem estava em risco de colapso desde 2003. Embora a Vale afirme ter resolvido alguns problemas internos de gestão, não posso deixar de sentir que é muito tarde. Quem você acha que deveria ser responsabilizado quando catástrofes como essa acontecem? E algum desastre como esse já aconteceu em sua cidade natal? Conta aí nos comentários, estou realmente interessado em ouvir os seus pensamentos. Agora todos a bordo, pois o ônibus do desastre está prestes a sair. Caos canadense. Por mais terríveis que tenham sido os colapsos de barragens no Brasil, não é o único país culpado de má gestão de barragens de rejeitos. É Canadá. Dê um passo à frente. É isso mesmo. O país que é famoso por sua natureza experimentou rejeitos apocalípticos falhando na mina de Mount Polley, na Colômbia Britânica. Em agosto de 2014, o rompimento da barragem de rejeitos liberou quase 7 milhões e 300 mil metros cúbicos de resíduos de rejeitos, cerca de 10,6 milhões de metros cúbicos de água de superfície e cerca de 6 milhões e 500 mil metros cúbicos de água extraída da terra. Ninguém gosta de ser bombardeado com um monte de números grandes, então deixe-me colocar dessa forma. As consequências totais do rompimento da barragem seriam suficientes para encher cerca de 9.250 piscinas olímpicas com lodo tóxico, a maioria dos quais foi despejado nas vias navegáveis colombianas britânicas também. E assim como suas irmãs brasileiras, essa se resumia a algumas escolhas obscuras de engenharia. Uma investigação descobriu que a barragem construída em 1997 foi construída em uma camada instável de lavra glacial, algo que os engenheiros não levaram em conta. À medida que a barragem crescia, a pressão sobre a fundação aumentava até ceder após apenas 18 anos. No verão de 2020, após 5 anos de investigações, absolutamente nenhuma acusação foi feita contra os engenheiros ou empresas envolvidas. Perdoe minha indignação, mas isso é simplesmente insano. Falha na Califórnia. Com 235 metros de altura, a represa de Oroville, na Califórnia, é a represa mais alta dos Estados Unidos e uma das mais altas do mundo. Só que maior nem sempre significa melhor, como logo descobriram os operadores desse gigantesco aterro de terra. Para transportar a água pela barragem e evitar que ela transborde, foi usado um vertedouro de serviço medindo 91,4 metros de comprimento e 54,6 metros de largura. Mas em fevereiro de 2017, a água estava jorrando a uma taxa padrão de 1.415 metros cúbicos por minuto no vertedouro, quando os operadores notaram que uma seção havia sido arrancada, e não era exatamente um segmento pequeno. Veja como esses trabalhadores parecem minúsculos dentro da cratera. Você pode ver que a água deve estar fluindo aqui, mas o dano está direcionando a água para fora dessa maneira. A erosão da fundação se tornou tão grave que os operadores decidiram usar um segundo vertedouro de emergência pela primeira vez desde sua construção em 1968. Mas a erosão levantou sua cabeça feia mais uma vez, levando a um fluxo incontrolável de água escapando do
reservatório. Apesar de também usar o vertedouro danificado para conter o rápido aumento dos níveis de água, foi solicitada uma ordem de evacuação, que retirou pelo menos 188 mil pessoas de suas casas. Uma combinação de engenharia inexperiente e falta de medidas de segurança levou a esse desastre, com os reparos e a recuperação custando aos Estados Unidos cerca de 1,1 bilhão de dólares. Considerando que a represa de Orville custou 123 milhões para ser construída em 67, mais de 950 milhões de dólares hoje, o custo desse fracasso de 2017 deve ter sido uma pílula amarga de se engolir. Isso que é pagar o dobro pelos seus erros. Explosão de Nebraska. Você esperaria que, quanto maior for a falha da barragem, pior o dano, mas a represa Spencer, em Nebraska, provou que nem sempre é o caso. Com apenas 7,9 metros de altura, não tem nem mesmo a altura de um prédio de 2 andares, mas o seu colapso em 2019 levou a inundações devastadoras que custaram 19 milhões de dólares em danos. Como isso é possível? Após uma nevasca norte-americana, o rio Niobrara ficou cheio com a chuva, bem como o rápido derretimento da neve e do gelo em um evento que a barragem nunca havia visto antes. Definitivamente um problema que não foi projetado para suportar. Alguns desses blocos de gelo eram maiores que picapes. Esses icebergs em miniatura bloquearam as comportas, causando o colapso total da barragem. O talude de terra desmoronou, causando danos ao vertedouro principal, como você pode ver aqui. A ruptura fez com que uma onda de água de 3,35 metros caísse através da brecha, varrendo seções da rodovia 281 próxima, um estabelecimento à beira do rio e pelo menos uma casa. Um verdadeiro banho gelado. Ruptura russa. A usina hidrelétrica Sayano-Shushenskaya é um dos maiores orgulhos da Rússia. Na verdade, é a maior usina de energia da Rússia e a 10ª maior usina hidrelétrica do mundo. Para pôr em perspectiva, a mundialmente famosa Hoover Dam ocupa o 64º lugar na mesma lista, embora a usina tenha sido a conclusão de um vertedouro sofisticado. Mas de aparência totalmente aterrorizante em 2011, essa mega estrutura da era soviética foi derrubada em 2009. Na fatídica manhã de 17 de agosto, uma das turbinas defeituosas da barragem foi forçada a operar na sequência de um incêndio numa central elétrica vizinha. Foi apenas uma das 10 turbinas responsáveis pelo processamento da produção de 6.400 megawatts da barragem, o suficiente para abastecer uma cidade de 3,8 milhões de pessoas. Mas às 8h13 da manhã, a turbina defeituosa de 1.500 toneladas de repente explodiu no chão da sala de turbinas. O poço vazio, agora totalmente exposto, se transformou em um geyser mortal, lançando quase 256 mil litros de água por segundo como um jato de água gigante. Nas gravações você pode ver a água subindo em direção aos funcionários em pânico, enquanto tentavam desesperadamente escapar. E em questão de minutos, seu estacionamento estava totalmente inundado. Porém, a devastação se estendeu além disso. Em seguida, os socorristas removeram 5.012 metros cúbicos de detritos, bombearam 276 milhões de litros de água e limparam 40 toneladas de óleo de transformador, que foram arrastados para o rio Yenisei. Mas o pior de tudo, dos 89 trabalhadores presos na sala das turbinas e também nas salas de baixo, no momento da explosão, apenas 14 puderam ser resgatados. As consequências dessa enorme falha realmente levantaram a questão. Forçar uma turbina defeituosa até o seu ponto de ruptura absoluto realmente valeu tantas vidas humanas? Falha Folsom. A barragem Folsom, com 104 metros de altura na Califórnia, tem um bom histórico de salvar a área de inundações. De 1955 a 86, economizou aproximadamente 5 bilhões de dólares em danos causados por enchentes, e sua usina hidrelétrica produz mais de 774 mil megawatts-hora de energia por ano. Isso é suficiente para alimentar um Boeing 747 por mais de 5.500 horas. Mas a barragem de Folsom não veio sem suas falhas. Em julho de 1955, quando Folsom Lake estava em plena capacidade, o impensável aconteceu. Durante um desligamento programado da usina, o portão 3 foi levantado e de repente se abriu, liberando água a uma taxa de 1.133 metros cúbicos por segundo. Dá uma olhada na escala dessa cachoeira. O atrito em uma das dobradiças do portão causou uma enorme quantidade de corrosão ao longo do tempo. Quando inevitavelmente se abriu, quase 40% da água armazenada no lago foi perdida. Foi um descuido de projeto, que custou 20 milhões para ser reparado. Mas graças à ação emergencial do operador da barragem, os custos pararam por aí. Até mesmo teve um impacto positivo na indústria de barragens, com o interesse despertado da manutenção de portões, ajudando a prevenir futuros acidentes. Caos colombiano. A última linha de defesa de uma barragem para evitar desastres geralmente vem na forma de um tubo de saída, muito parecido com esse.
Essas enormes válvulas funcionam como torneiras, aliviando a barragem se houver muita água coletando atrás das paredes maciças, e algumas podem jorrar mais de 16 mil litros de água por segundo. Mas o que acontece quando uma medida de emergência como essa não está em vigor? Infelizmente, a barragem de Ituango, na Colômbia, descobriu isso da maneira mais difícil. Em 2018, a barragem hidrelétrica de 225 metros de altura enfrentou grandes problemas durante a construção. 3 túneis foram construídos ao redor do local para desviar o rio Cauca, que acabaria por encher o reservatório, mas apenas um estava em funcionamento. Um deslizamento de terra imprevisto bloqueou o túnel final, sem ter como abri-lo, e após tentativas frustradas de abrir os outros 2 túneis que antes estavam tapados com concreto, o reservatório começou a encher. Como ameaçava romper a barragem, os engenheiros optaram por deixar a água fluir pela casa de máquinas inacabada, mas foi muito mais poderoso do que qualquer um dos trabalhadores esperava. Dá só uma olhada. E foi aí que o desastre aconteceu. De repente, um dos túneis anteriormente selados reabriu naturalmente, liberando toneladas de água suja em uma rampa de lançamento despreparada. Com essa quantidade devastadora de água, descendo o rio destruindo pontes, casas e estradas em seu rastro, uma evacuação de emergência foi ordenada a mais de 25 mil pessoas. Se a barragem tivesse sido transbordada, a água teria escoado para os municípios a uma taxa de aproximadamente 254.851 metros cúbicos por segundo, o que teria inundado tudo em pouco mais de 2 horas. Milagrosamente, a barragem permaneceu praticamente intacta e nenhuma fatalidade foi relatada, mas esse evento horrível danificou seriamente a confiança na barragem. Confusão de Michigan. Acho que falo por todos quando digo que 2020 foi o pior ano de muitas pessoas, mas para muitos moradores do estado do Grande Lago de Michigan ficou muito pior. Esqueça vírus assassinos, vespas assassinas e mudanças climáticas. Pobre e velha Michigan também pode marcar falha maciça de barragens em seu cartão de bingo do apocalipse em 2020. E não estou falando apenas de uma falha de barragem, mas de 2. Após fortes chuvas recordes varrerem o estado, em 19 de maio, uma seção da represa de Edenville falhou em grande estilo. Veja como foi. There it goes. There it goes. Os aterros de 5 andares que retêm o reservatório artificial do lago Wixom começaram a desmoronar, e 81,3 milhões de litros de água começaram a correr. Mas as enchentes não pararam por aí. Mais abaixo, no rio Titabauassi, as águas da enchente começaram a fluir sobre o topo da barragem de Sanford. Com apenas 3 andares de altura, não teve chance contra a torrente de água e falhou pouco depois. Em questão de horas, o lago Wixom foi drenado e a área circundante foi inundada, forçando a evacuação de mais de 10 mil moradores. Mas esse desastroso efeito dominó poderia ter sido evitado. Em 2018, um processo contra a empresa que controlava a barragem de Edenville, Boise Hydro, revelou que a empresa desonesta havia negligenciado a atualização da barragem, o que significa que ela só poderia lidar com cerca de 50% das águas de inundação de um evento desse tipo. A área está agora olhando para 175 milhões de dólares em danos, e com ações judiciais de compensação e reparo sendo movidas contra a Boise Hydro. Aposto que eles estão sentindo o naufrágio.